Vamos iniciar agora a aula de Aerodinâmica 1 do dia 2 de abril de 2020. Nesta aula, iremos resolver dois exercícios de aplicação da matéria do capítulo 6 do livro-texto sobre escoamento turbulento e, portanto, estes exercícios, como é habitual, exercícios resolvidos da sebenta de exercícios desta unidade curricular. Ora, o primeiro exercício é sobre o assunto de perfil aproximado em regime turbulento, portanto, para, naturalmente, escoamento turbulento completamente desenvolvido, e que assume, como sabemos, a forma de um perfil lei de potência. Ora, neste caso, dizem-nos, para determinada condição do escoamento, em termos de número de Reynolds, que efetivamente podemos escrever como uma boa aproximação para este escoamento, ou para o perfil de velocidades, portanto, do escoamento turbulento completamente desenvolvido, num tubo, esta expressão que aqui está apresentada, que basicamente então é uma relação típica, mas aqui expressa em termos de coordenadas da parede, portanto, reparem, temos R menos R maiúsculo menos R minúsculo, portanto, correspondendo, no fim de contas, àquela transformação que nós tínhamos feito também aqui, para obter agora a coordenada y, não é? E, portanto, nesta situação, isto seria equivalente a termos então y sobre r, portanto, em paralelo com aquilo que fizemos, que estabelecemos para perfil aproximado, tipo lei de potência, em camada limite turbulenta. Já sabemos que, portanto, no caso de um tubo, constitui uma boa aproximação, habitualmente, se considerarmos um n, aqui no expoente 1 sobre n, n, dizia eu, igual a 7. Naturalmente, nesta expressão, o r representa o raio do tubo e o max, a velocidade máxima do escoamento também no tubo, portanto, que será obtida, naturalmente, sobre o eixo do próprio tubo por axissimetria do problema. Ora, vamos considerar que o fluido que se escoa é ar esse que podemos obter as suas propriedades na medida em que nos dizem que efetivamente corresponde à pressão atmosférica ao nível do mar, portanto, condições de referência à temperatura de 20 graus Celsius. Portanto, podemos, obviamente, como já fizemos anteriormente, em exercícios anteriores, portanto, recorrer a diferentes fontes para obter, então, estas propriedades do ar, nomeadamente massa volúmica, viscosidade dinâmica ou simplesmente, diretamente, portanto, uma conjugação das duas em termos de viscosidade cinemática. Este escoamento dá-se no interior de um tubo liso, portanto, mais uma vez, voltamos a ter uma situação em que podemos desprezar, efetivamente, o efeito da rugosidade, portanto, um tubo considerado, como se costuma dizer, hidrodinamicamente liso, ou simplesmente liso, que tem como diâmetro 0,15 metro, sendo que o escoamento, neste caso, se processa com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Portanto, mais uma vez, nós temos, de alguma forma, portanto, com estes dois valores, o diâmetro do tubo e, portanto, a sua área, a secção transversal e a velocidade média, fixos, temos imposto um caudal volúmico neste problema. Ora bem, então o que é que nos pedem? Pedem-nos para calcular o valor da tensão de corte, portanto, tal, em termos simbólicos, mas não se esqueçam que se estamos em regime turbulento, portanto, será o tal total, não é? Portanto, que leva em consideração em regime turbulento não só, portanto, as tensões de corte de origem viscosa, mas também aquelas de origem turbulenta, portanto, associadas às tensões, aquilo que chamamos de tensões de Reynolds. E, portanto, pretende-se fazer o cálculo, então, do valor da tensão de corte para uma localização sobre o tubo que corresponde então a coordenada R sobre o raio do tubo, R sobre R maiúsculo, igual a 0,95. Portanto, se nós olharmos aqui de novo, portanto, pode ser este diagrama, portanto, R sobre R maiúsculo igual a 0,95, portanto, teremos 0 sobre o eixo, este R minúsculo sobre R maiúsculo valerá 0 sobre o eixo e, naturalmente, valerá 1, não é? Porque nesse caso R minúsculo será igual a R maiúsculo e teremos então R maiúsculo sobre R maiúsculo igual a 1,
quando atingimos a parede do tubo. Isto, naturalmente, para o outro lado seria rigorosamente a mesma coisa, uma vez que a nossa coordenada radial não depende, portanto, aqui não tem sentido, não é? Quer dizer, portanto, tem a simetria axial. Ora bom, portanto, efetivamente, esse é o que pretendemos calcular inicialmente. Depois, pretende-se também saber qual a percentagem da quantidade, portanto, do valor desta tensão de corte total, calculada, então, inicialmente, que é exclusivamente de origem viscosa. Portanto, isso é há pouco que nós teremos para esta tensão de corte total, portanto, duas contribuições, é sempre assim, em regime turbulento, e queremos então saber qual é, portanto, qual a percentagem, em termos percentuais, portanto, qual a contribuição, que é puramente de origem viscosa, portanto, puramente uma contribuição deste género, não é? Face, portanto, ao valor total. Portanto, sendo que essa contribuição de origem viscosa, como sabemos, é aquela que, portanto, tem origem puramente molecular, portanto, associada ao valor da viscosidade dinâmica do fluido, ou então, se quiserem, laminar, porque é a única contribuição, embora isto seja entre aspas, não é? Porque laminar é o regime do escoamento, mas, portanto, na realidade, muitas vezes também se faz este abuso de linguagem na medida em que esta é a única contribuição que existe em regime laminar, portanto, a de origem viscosa, certo? Pronto, então, a primeira coisa, naturalmente, determinar qual o valor da tensão de corte total, regime turbulento, portanto, para esta localização sobre o tubo, portanto, uma localização que, valendo 0,95, está relativamente próxima da parede. Portanto, falcar-nos-á numa perspectiva de 0 sobre o eixo, 100% sobre a parede, portanto, estamos a 95% da distância, portanto, da distância do eixo à parede, portanto, a 5% do raio de distância à parede, se preferirem, e, portanto, estamos bastante próximo da parede, efetivamente, em termos físicos, não é? Portanto, é isto que pretendemos calcular, portanto, notando que, efetivamente, se trata da tensão de corte total, porque estamos em regime turbulento. Portanto, para esta gama de número de Reynolds, então diziam-nos que aquele perfil de lei de potência que era dado, efetivamente, constituía uma boa aproximação. Podemos reescrevê-lo desta forma, portanto, aqui, no fim de contas, dividindo, portanto, R por R, e, portanto, damos uma forma algébrica mais adequada para utilizarmos nos nossos cálculos. Mas, portanto, é o mesmo perfil, obviamente. Ora bem, para o fluido que temos, e tendo em conta que a primeira coisa que teremos de fazer no nosso problema é caracterizar, então, o valor do número de Reynolds, portanto, o número de Reynolds para o problema em questão, é isso que vai determinar os valores do coeficiente de fricção e por aí fora, portanto, como é que o escoamento se processa, portanto, nós vamos necessitar de ter, então, as propriedades do ar nas condições que eram referidas e, portanto, obtemos, como eu referi, unidades SI, portanto, de forma semelhante. Aliás, já as tínhamos usado justamente no exercício anterior, portanto, na aula passada, para quando o fluido era ar, e não se esqueçam, temos também estas quantidades dadas no enunciado que determinam qual o caudal volúmico que se está a escoar neste tubo, hidrodinamicamente liso, relembre-se. Ora bem, portanto, com base nesta informação, nós podemos ir à nossa definição do número de Reynolds para um tubo, certo? E, portanto, substituir valores e chegamos à conclusão que vamos ter, então, um valor, neste caso, portanto, para este problema, que corresponde a 80.400 e, portanto, está dentro da gama que nos diziam de validade para esta relação do perfil aproximado. Portanto, era uma verificação que, todavia, deveríamos fazer para garantir que, efetivamente, não estávamos a violar, embora já fosse esta expressão já nos era dada no enunciado, mas temos esta confirmação que, efetivamente, estava dentro da gama que nos informavam que seria válida, em que seria válida este perfil aproximado do tipo de lei de potência para o tubo, que era dado. Portanto, a partir daqui, a partir do momento em que conhecemos efetivamente o valor do número de Reynolds, na medida em que temos um tubo hidrodinamicamente liso, nós podemos ir à nossa lei de Prandtl para tubos lisos, ou então, na forma diagrama, portanto, embora com menor precisão, porque teremos uma precisão gráfica ao utilizarmos esse diagrama, portanto, chamado diagrama de Moody, que, relembre-se, acaba por corporizar a relação de Colebrook and White, portanto, que
conjuga tanto a lei de Prandtl para tubos lisos como para tubos rugosos, e portanto daqui, conhecendo o número de Reynolds, portanto aqui temos perfeitamente, como temos a relação, é fácil de calcular diretamente e assim teremos mais precisão, portanto o nosso coeficiente de fricção em função do número de Reynolds, portanto que obtivemos, cá está o valor que daí resulta, mas poderão confirmar também, portanto, aqui até para vos ajudar a compreender um pouco melhor este tipo de problemas, portanto confirmar de facto também o seu valor no diagrama de Moody. Não se esqueçam que a curva terá de ser, no diagrama de Moody, portanto aquela curva em que há sempre dependência de lambda do número de Reynolds, certo? Porque se trata de tubo hidrodinamicamente liso. Ora, podemos ir de novo à nossa definição de coeficiente de fricção, e, portanto, relembro que já usámos também no problema anterior, portanto, na aula passada, portanto, cá está a nossa definição do parâmetro lambda, portanto, do coeficiente de fricção, e, portanto, a partir daqui, efetivamente, nós poderemos, conhecido justamente esse valor, conhecendo o valor da velocidade média e a massa volúmica do fluido, neste caso era ar, portanto podemos calcular também exemplo daquilo que fizemos no problema anterior, na aula passada, portanto o valor da tensão de corte na parede. Neste caso resulta, como é ar, já sabemos, estamos à espera de tensões de corte relativamente baixas, seriam, como vimos na aula passada, portanto valores mais elevados se o escoamento for um líquido, no caso água, naturalmente para as mesmas condições de caudal volúmico, porque senão obviamente dependerá também disso. E, portanto, temos, neste caso, o valor da tensão de corte na parede, que naturalmente é um valor de tensão de corte total, como é lógico, não é? Simplesmente, nós já sabemos que a tensão de corte total, na realidade, vai evoluir linearmente a partir do eixo do tubo até chegarmos digamos, ao raio máximo, portanto, até chegarmos à superfície interior justamente desse mesmo tubo. Ora, no fim de contas, isso corresponde a este tipo de relação, em como vêem, portanto, a nossa tensão total em qualquer ponto vai variar com o valor dessa mesma tensão tensão de corte, portanto, na parede, ok? Linearmente com o raio e, portanto, atingirá naturalmente o valor de zero quando R for igual a zero e, portanto, evoluindo linearmente até chegar ao valor máximo, portanto, que vai corresponder ao valor da tensão de corte na parede, quando R minúsculo for igual a R maiúsculo, portanto, isto for igual a 1, fica naturalmente o valor da tensão de corte total é o valor da tensão de corte na parede. Ora, de onde é que vem esta relação? É fácil de perceber, portanto, esta dependência basicamente corresponde àquele balanço que tínhamos feito aqui e, portanto, que era independente do regime de escoamento, e, portanto, sob esse ponto de vista, aplicável não só em regime laminar, mas em regime turbulento, desde que o escoamento seja completamente desenvolvido num tubo, portanto, resultava do tal equilíbrio de forças no tubo, segundo o qual obtivemos, então, esta relação, okay, que depois generalizamos, efetivamente, para esta forma. Ora bem, sendo que o gradiente de pressão, naturalmente, tem de ser o mesmo em ambos os casos, se nós fizermos a razão das duas pressões, portanto, teremos a razão entre tal, que é, obviamente, tal total, tal T, a dividir por tal W, naturalmente, vai ser função de, o 2 vai cortar, o gradiente de pressão vai cortar, e vai ser função de R sobre R maiúsculo. Não é? Portanto, sob esse ponto de vista, é daí que surge, efetivamente, esta tal evolução linear da tensão de corte total no nosso escoamento turbulento, completamente desenvolvido no tubo. Portanto, o perfil, obviamente, terá a forma que tiver, que é aquela forma achatada, mas não linear, como é lógico, em regime turbulento, o perfil de velocidade média, mas o perfil de tensão de corte, portanto, a evolução, é isso que significa neste caso perfil, portanto, a evolução da tensão de corte, portanto, num corte através do eixo do tubo, de facto, corresponde efetivamente a esta evolução linear que resulta diretamente, lá está, do nosso balanço de forças que ocorre sempre em escoamento completamente desenvolvido. Portanto, esta relação também existiria em regime laminar, simplesmente aqui não seria a tensão total, seria simplesmente a tensão de origem viscosa, porque é a única que existe em regime laminar. No caso do regime turbulento, será então a tensão total e vale, então, neste caso,
0,18 Pascal. Portanto, para a localização que era pretendida, ou seja, R minúsculo sobre R maiúsculo de 0,95. Okay? Portanto, este é o valor da tensão de corte total que temos no nosso escoamento turbulento completamente desenvolvido num tubo para aquela posição dentro do tubo, portanto, bastante próxima da parede, de R minúsculo sobre R igual a 0,95, que era o que era pretendido. Portanto, isto responde, efetivamente, à primeira questão, portanto, qual o valor da tensão de corte para aquela localização em particular do tubo. Agora, nós já sabemos que, como já foi aqui repetido várias vezes, esta tensão de corte é uma tensão de corte total, porque estamos em regime turbulento e, portanto, terá forçosamente, como tem sempre, duas contribuições, a de origem puramente molecular, ou viscosa, e a outra, portanto, associada a um regime turbulento. Portanto, podemos escrever, e até fizemos, portanto, quando consideramos a hipótese de Budzinski para a modelação das tensões de Reynolds, portanto, da contribuição turbulenta, escrevemos desta forma, ok? Portanto, essa contribuição. Portanto, esta é uma forma de olharmos para estas duas contribuições, portanto, para a nossa tensão de corte total. Basicamente, no que é que isto nos ajuda? Ajuda-nos porque, se efetivamente nós formos considerar a situação em que obtivemos o valor da tensão de corte na parede, portanto, no fim de contas, quando R minúsculo sobre R maiúsculo for igual a 1, ou se preferem, quando R minúsculo for igual a R, portanto, estamos sobre a parede do tubo, ok? Aquilo que nós sabemos, neste caso, é que exatamente sobre a parede, naturalmente, os turbilhões não conseguem existir, portanto, não conseguem persistir e, portanto, naturalmente, aqui a contribuição turbulenta, esta viscosidade turbilhonar, naturalmente, embora continuemos a ter um gradiente da pressão, portanto, não há turbilhões que possam produzir esta viscosidade, este efeito da turbulência, portanto, aqui quantificado no nosso modelo de viscosidade turbilhonar, portanto, lembre-se que isto seria, então, as tensões de Reynolds, ok? Portanto, corresponderiam aqui, no fim de contas, a esta contribuição, agora modelada de acordo com a hipótese de Budzinski, como vimos anteriormente, quando falámos em modelos de turbulência. E, portanto, nessa situação, ok, sobre a parede, certo? Nós teríamos, então, portanto, R igual a R maiúsculo e, naturalmente, não teríamos contribuição turbulenta, porque não haveria turbilhões a contribuir para que permitissem gerar esse efeito. Independentemente, continuamos a ter um gradiente de velocidade média, como é lógico, não é? Mesmo na parede. Portanto, nesse caso, na parede nós teremos apenas, portanto, quando R é igual a R maiúsculo, isto é o valor da parede, da nossa tensão de corte total turbulenta, na realidade, nesse caso, temos apenas, forçosamente, apenas a contribuição viscosa, molecular, ou, se preferirem, entre aspas, laminar, não é? Bom, então, significa isso que vamos precisar, para calcular então esta contribuição, vamos precisar de calcular este gradiente de velocidade para o nosso perfil de velocidades aproximado. Portanto, basicamente, expresso nesta relação, certo? E, portanto, por isso já tínhamos simplificado algebricamente para esta forma, para ser mais fácil aqui, de facto, calcularmos essa mesma derivada. E, portanto, é isso que vamos fazer. Vamos derivar em ordem R, naturalmente, é esse o eixo que está em causa, aquela expressão do perfil do tipo lei de potência com N igual a 7. Calculada a derivada, obtemos este valor e reparem que resulta aqui, analiticamente, desta expressão, resulta um sinal negativo. Ora bem, obviamente que este sinal negativo não daria, então, se fosse substituído aqui diretamente, daria um valor negativo desta tensão de corte, que obviamente não faz, digamos, não faz sentido, não tem significado do ponto de vista físico. Isto basicamente resulta de quê? Resulta do facto de nós termos efetivamente, e olhando aqui para baixo, portanto, estamos a visualizar isto em termos, portanto, de comportamento de camada limite, aqui para a nossa evolução, em termos de tensão de corte na parede, e efetivamente o sistema de eixos, portanto, o sistema de eixos em termos de coordenadas polares, portanto, ou se quiserem, cilíndricas, para termos tridimensionais no tubo cilíndrico, portanto, a coordenada radial aponta para baixo
enquanto que a coordenada y aponta para cima, naturalmente se fosse na parede de cima, portanto, ao fazermos aqui o corte pelo eixo, seria exatamente o contrário, R apontaria para cima, Y apontaria para baixo. Portanto, tem sempre sinal trocado e daí aparecer aqui, surgir aqui um sinal de menos. Na realidade, não tem significado físico, portanto, o que nos vai interessar para fisicamente, que é fisicamente realista, no cálculo deste gradiente, okay, é efetivamente o seu módulo, portanto, o valor positivo, e obviamente queremos obter, naturalmente, era nessa região que nós queríamos fazer o cálculo, certo? Era para um R sobre R maiúsculo de 0,95. Portanto, podemos, já tendo aqui o valor derivado, aplicar então o módulo para desaparecer o sinal de menos, que não tem qualquer significado físico, e substituir aqui R sobre R maiúsculo igual a 0,95. Reparem que ainda ficamos aqui com R, que é o raio do tubo, além da velocidade máxima. A velocidade máxima não sabemos, mas o raio do tubo sabemos efetivamente, e nomeadamente sabemos que se relaciona desta forma com o próprio diâmetro do tubo, que era um valor dado, relembre-se que eram efetivamente 0,15 metros. Portanto, nós podemos substituir aqui esse mesmo diâmetro, embora terá de aparecer um fator 2, portanto, quando substituímos aqui o diâmetro, portanto, um fator 2 que vai parar ao numerador desta expressão, porque, de facto, o que nós tínhamos era na expressão original, portanto, a derivada era o raio e não o diâmetro. Okay? Portanto, feitas estas contas aqui internamente, ficamos então com este gradiente aqui da velocidade média ao longo do raio para esta localização, então relativamente próxima da parede do tubo, em função do valor da velocidade máxima, com este coeficiente de 24,8. Portanto, tendo nós o gradiente, se quisermos calcular então essa contribuição laminar, okay, aqui nesta região próxima da parede, okay, portanto, nós teremos então, portanto, se for a contribuição laminar é apenas esta contribuição, independentemente da localização onde tivermos, seja sobre a parede ou noutro ponto qualquer, mas, portanto, nós queremos calculá-la é nesta localização em particular, que nos era pedido, e, portanto, lá está, temos o valor que já obtivemos, mas que agora temos de multiplicar por o coeficiente, lá está, de difusão molecular, portanto, a chamada viscosidade dinâmica do fluido. Portanto, temos simplesmente de multiplicar por 1000, que é, já tínhamos obtido o seu valor aqui atrás, portanto, cá está ele, 0,18 vezes 10 elevado a menos 4 Pascal segundo. Ok? Portanto, fazemos este produto e temos, então, o valor da tensão de corda, pura e simplesmente de origem molecular, ou, entre aspas, laminar, okay, para esta localização no tubo, próxima da parede, em função da velocidade máxima. Portanto, para obtermos um valor numérico, precisamos de saber qual é que é a velocidade máxima no tubo, que não conhecemos à partida. O que nós conhecíamos, aquilo que era dado nos dados deste problema, era a velocidade média, que eram 8 metros por segundo. Certo? Portanto, teremos de ir encontrar uma relação que seja coerente, portanto, com a lei de potência que foi usada, e nomeadamente com o expoente 1/7 que foi usado, ou seja, com n igual a 7, certo? E, portanto, dessa forma, portanto, estão lembrados desta relação, que vínhamos visto na aula teórica, portanto, que se aplica então ao nosso perfil a lei de potência para podermos calcular a razão, o MED sobre o máximo. Não é? Portanto, tínhamos visto essa relação, efetivamente, aqui para o nosso perfil lei de potência, e que vimos dava cerca de 0,8, na altura temos simplesmente um valor aproximado. Se quisermos ter um pouco mais de precisão, o valor na realidade que iremos obter é 0,817. O que, conhecido o valor médio de 8 metros por segundo, como já vimos, nos dá um valor de velocidade máxima, então, de 9,8 metros por segundo. Portanto, reparem que esta expressão, e que é coerente com a lei de potência 1/7 que estamos a usar, produziria este valor. Naturalmente, deveríamos, e seria perfeitamente razoável, portanto, continuarmos o nosso problema com este valor, e efetivamente poderíamos fazê-lo. Simplesmente aqui incluir aqui uma nota em relação ao facto de existirem expressões que levam em consideração efetivamente que a forma do perfil de velocidades, a forma do perfil de velocidade média, então, no tubo em regime turbulento, depende do número de Reynolds. E, portanto, também esta
esta razão, o médio sobre o máximo, portanto vai depender se o perfil fica mais achatado ou menos achatado, vai depender do número de Reynolds. Porquê? Do número de Reynolds porque, efetivamente, aquele efeito de achatamento que surgiu no perfil face, por exemplo, àquilo que inclusivamente tínhamos em regime laminar, que era um perfil parabólico, um perfil paraboloide, não é? Portanto, isso foi por efeito da turbulência. Logo, quanto maior for o número de Reynolds, maior efeito terá a turbulência e, portanto, mais achatado de alguma forma nós teremos efetivamente esse mesmo perfil, portanto, levando então, deste modo, em consideração alguma dependência do número de Reynolds, que aqui esta expressão é cega, portanto, aqui admite sempre que o perfil tem sempre a mesma forma, portanto, é aplicável, obviamente, só para números de Reynolds, digamos, suficientemente elevados. Ora bem, esta expressão não foi vista na aula teórica, mas aqui eu faço referência a um livro que tinha sido indicado na bibliografia para a mecânica dos fluidos, e a relação é esta, como veem, e a dependência do número de Reynolds surge através do nosso já conhecido fator de atrito ou parâmetro lambda. Se substituíssemos efetivamente aqui, para este caso, o valor que iríamos obter, okay, daria, portanto, em função do número de Reynolds, portanto, calculando naturalmente o lambda em função do número de Reynolds que tínhamos anteriormente obtido, portanto, tínhamos calculado aqui, não é? E tínhamos calculado, com base nisso, portanto, o valor do coeficiente de fricção, portanto, daria 9,48 metros por segundo. Portanto, cerca de 9,5, como veem, os dois valores não coincidem exatamente, mas, digamos, dentro do ponto de vista da aproximação aqui, com certeza, associada a todas estas análises em regime turbulento, num contexto de engenharia, portanto, ambos os valores seriam perfeitamente razoáveis. Portanto, usar um ou usar outro, portanto, como eu digo, seria perfeitamente aceitável. Ficam a saber que existe uma expressão, portanto, que permite um pouco mais precisão, portanto, com base nessa dependência do número de Reynolds, para levar esse efeito em consideração e, portanto, ter um pouco mais de precisão na determinação desta razão entre o médio e o máximo. Enquanto que, lá está, a lei de potência é completamente cega em relação a esse aspecto. No entanto, aqui haveria coerência, de facto, em utilizarmos esta relação, na medida em que estávamos desde o início, nomeadamente, por exemplo, aqui a calcular o gradiente de velocidade média, também com base nessa mesma lei de potência. No entanto, eu segui com este valor, mas poderia ter seguido por outro, também não é por aí que vai haver grande diferença em termos de resultado, diga-se bem da verdade, como vocês facilmente poderão verificar, e então, usando este valor, este ou outro anterior, mas pronto, iremos usar este, por hipótese, de velocidade máxima, portanto, para calcular então esta contribuição de natureza viscosa, simplesmente, portanto, existente, a única existente em regime laminar, da tensão de corte, aqui para esta localização, portanto, é multiplicarmos porque é o coeficiente, portanto, o valor da velocidade máxima que acabamos de encontrar, que é o que fazemos aqui e resulta um valor bastante baixo, como veem, e como já seria de esperar, portanto, as tensões de corte de natureza laminar são muito mais baixas do que em regime turbulento, é por isso que, se possível, gostaríamos de ter sempre o regime a processar-se, o escoamento a processar-se em regime laminar, porque as forças de atrito seriam muito mais baixas do que tendo regime turbulento, mas infelizmente se precisamos de caudais mais elevados, é inevitável que o escoamento se processe em regime turbulento, com custos adicionais, mas é inevitável. E portanto, temos este nosso valor, que podemos comparar então, naturalmente, com o mesmo valor, com o valor que tínhamos calculado para a mesma localização, certo? Da tensão de corte total. E era esse valor que tínhamos obtido, efetivamente, aqui em cima, de acordo com aquela evolução linear do nosso perfil de tensão de corte total em regime turbulento no tubo, portanto, para escoamento completamente desenvolvido. E sendo assim, é dividir um valor pelo outro, que dá 0,002 e, portanto, corresponde a cerca de 2%. Ou seja, a contribuição laminar, portanto, a contribuição puramente de origem molecular para a extensão de corte total no tubo a uma localização relativamente próxima da parede, portanto, aqui de R sobre R maiúsculo 0,95, ok? Portanto, muito próxima da parede, portanto, lá está, digamos, faltam-nos 5% de R para chegarmos à parede. Como veem, apesar de estarmos muito próximo da parede, a contribuição viscosa, portanto, esta que aqui está, nós determinamos, é já muito pequena, portanto, é já praticamente desprezável para o valor da tensão de corte total. Portanto, isto está
de acordo com o que nós tínhamos visto, relembre-se, por exemplo, já para o escoamento exterior, camada limite turbulenta, okay? Em que fizemos aqui uma representação a partir da parede, do valor da nossa tensão de corte total, portanto na parede seria tal W, lógico, portanto à medida que fôssemos afastando dessa mesma parede, portanto aqui para o nosso y+, ou seja, o tal y sobre μ, portanto em unidades da parede à medida que nos afastamos dessa mesma parede. E, portanto, essa evolução da tensão de corte total, portanto, em regime turbulento, não é? Nossa camada, no caso, na altura, era uma camada limite turbulenta, certo? Mas lá está, esta estrutura existe quer para o escoamento exterior, quer para o escoamento interior, na vizinhança da parede. Nós tínhamos efetivamente aqui as duas contribuições, que como veem, no princípio, portanto, junto à parede, era apenas a contribuição laminar, como há pouco chamámos a atenção, portanto, tal W tinha apenas contribuição laminar, mas depois, à medida que nos afastávamos da parede, de facto, rapidamente, esta contribuição viscosa laminar, portanto, ia-se reduzindo e dominava, então, a contribuição turbulenta, portanto, das tensões de Reynolds, certo? E, portanto, isto era atingido, basicamente, portanto, o seu valor era basicamente todo devido à contribuição turbulenta, quando chegávamos então à zona da parede, portanto, ou seja, para um Y mais de 30,50. E portanto aquilo que nós vimos é que estes valores de Y mais de 30,50, vimos no problema da aula passada, certo? São valores de facto com espessuras muito baixas, o que significa que mesmo para este problema então, aqui no tubo, em que já nos encontramos, portanto, eram espessuras, lembre-se, muito baixas, portanto, da ordem de alguns micrómetros, embora naturalmente isto depende do caudal e do fluido que estava em causa, que não são exatamente os mesmos deste problema que estamos a considerar, mas de facto isso significa, portanto, não espanta que mesmo para uma cota que, apesar de tudo, já é muito próxima da parede, ok? Nós já tínhamos apenas, ou quase apenas, portanto, como dominante, a contribuição turbulenta, ou como desprezável, a contribuição laminar, ou seja, puramente viscosa, para a tensão de corte total. Okay? Isto porque, simplesmente, estes 5% do raio de distância à parede, okay, já faz-nos estar, de facto, em termos da estrutura, ali daquela subcamada viscosa, já muito alto, okay? E, portanto, resultando de facto, este resultado que não espantará então ninguém depois de já termos feito esse cálculo. Bom, portanto, isto conclui então o nosso exercício 14. Vamos continuar com um novo exercício, portanto, aqui de aplicação, então, ao escoamento turbulento completamente desenvolvido num tubo, mas agora, ao contrário dos problemas anteriores, em que os consideramos como hidrodinamicamente lisos, agora vamos levar em consideração o efeito da rugosidade. E, portanto, este é um problema, este exemplo 15, sobre escoamento num tubo rugoso. Portanto, naturalmente, está em causa para que este efeito da rugosidade seja importante, portanto, terá de ser escoamento turbulento, tubo rugoso. Aqui não nos dão um valor específico determinado, portanto, do diâmetro, dizem-nos apenas que é um diâmetro D, de modo a que se possa estabelecer, portanto, lá está aquele efeito relativo da rugosidade, quantificada por um comprimento, uma altura epsilon, ok? Mas, portanto, nós já vimos que vamos normalizar aqui, usando para que o seu efeito seja contabilizado de uma forma relativa, portanto é de esperar que naturalmente se nós tivermos um tubo muito pequenino com rugosidades da mesma dimensão que temos num tubo com um diâmetro muito grande, naturalmente o impacto será muito maior no tubo com diâmetro pequeno, dessa mesma rugosidade, da mesma dimensão, do que num tubo com diâmetro grande. E portanto aí a necessidade de fazer sentido, ok? De fazer, digamos, escalar este efeito no nosso escoamento turbulento, portanto na nossa camada limite turbulenta sobre as superfícies. E, portanto, dizemos que este valor, portanto, também terá de ser, porque poderá haver rugosidades de diferentes geometrias, portanto, terá de ser um valor devidamente padronizado, ok? É esse que aparece, inclusive, se vocês virem, portanto, no diagrama de Moody, há uma referência em relação a esse aspecto. Portanto, toma o valor de 5 vezes 10 elevado a menos 4 para este problema que nos propõe. Aquilo que nos espera, então, é determinar para este problema qual o valor do número de Reynolds, ok? É isso que queremos saber, a partir do qual o efeito da rugosidade começa a ser importante no escoamento. Portanto, temos aqui uma questão que é relevante e que é a seguinte, portanto, tínhamos chamado a atenção de que estes efeitos da rugosidade
eram relevantes em regime turbulento, portanto o escoamento turbulento reagia a esses efeitos, ao contrário do escoamento em regime laminar. Todavia, vai depender, lá está, também do número de Reynolds do escoamento, portanto em função desta dimensão relativa que vamos ter para a rugosidade. Portanto, tínhamos para este problema, então, características básicas do tubo, o seu diâmetro e a rugosidade padrão, portanto, relativa, expressa por epsilon sobre D, portanto, igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Ora, efetivamente, se nós sabemos que fisicamente a rugosidade só vai afetar o escoamento turbulento se efetivamente tiver capacidade, portanto, de interagir com essas características específicas do escoamento turbulento, isso significa, para todos os efeitos, portanto, e de alguma forma, portanto, levando isto um pouco mais longe, portanto, notando que, então, em regime laminar, como não tínhamos essas estruturas turbulentas, portanto, não havia um efeito, não se sentia o efeito da rugosidade, portanto, não era relevante do ponto de vista físico, da resposta do escoamento. Isso significa que, nós sabendo que o nosso regime turbulento, de camada limite, portanto, tem uma estrutura que na região à parede, a primeira das camadas é justamente uma camada que se comporta como, para todos os efeitos, o escoamento turbulento estivesse nessa região em regime laminar, ou pelo menos próximo disso, pode ser aproximada disso, obviamente que estamos em regime turbulento, ok, sempre, simplesmente como ele é formado por diferentes camadas, há camadas onde os efeitos de turbulência se fazem sentir com mais intensidade e outras com menos intensidade. E, portanto, na zona da subcamada linear, efetivamente, como é a zona mais próxima da parede, é uma região muito limitada, aquilo que nós argumentámos foi que a dimensão dos turbilhões teria de ser extremamente pequena, portanto eles não conseguiam depois sobreviver durante muito tempo, ao serem muito pequenos, rodavam muito depressa, portanto, e o estiramento, aquele efeito de estiramento, portanto, rapidamente os dissiparia, portanto, eles tendo muito pouco tempo de vida, portanto, os efeitos ao serem estirados, portanto, das tensões viscosas, portanto, para turbilhões muito pequenos, eles rapidamente seriam dissipados por efeito dessa viscosidade e, portanto, teriam um tempo de vida muito curto, portanto, não teriam efetivamente um impacto no escoamento que lhes permitisse imprimir justamente nessa região, onde o seu tempo de vida dos turbilhões, portanto, era curto, portanto, as tais características turbulentas que conseguem fazer noutras camadas, portanto, da tal estrutura multicamada, a nossa camada limite turbulenta. E sendo assim, portanto, será de admitir que, parece perfeitamente razoável, que se aquela dimensão da rugosidade ficar contida dentro, o epsilon ficar contido dentro da subcamada linear, certo? Portanto, comportando-se nessa zona aproximadamente o escoamento como se fosse, digamos, nessa zona, portanto, tem características semelhantes ao do regime laminar e não ao que se passa em regime turbulento, portanto, que não haverá impacto da rugosidade no escoamento turbulento globalmente. Isso, em termos de coordenadas da parede, corresponderia então a fazermos a tal normalização, portanto, exprimir o epsilon em termos de coordenadas da parede, ou seja, multiplicar por o tau e dividir por nu, não é? Como, da mesma forma fazemos ao y para obter y mais, portanto, a coordenada y. Portanto, seria então para essa cota, desde que a rugosidade estivesse contida, então, nessa subcamada linear, que corresponde a um y mais de 5, ok? Portanto, não haveria impacto. Portanto, só, digamos, vendo isto da outra perspectiva, só afetaria o escoamento se, de facto, essa rugosidade aqui, normalizada desta forma, em unidades da parede, portanto, chamemos de epsilon mais, efetivamente excedesse, saísse para fora, portanto, a sua dimensão saía para fora da subcamada linear. Ora bem, tomando o valor limite, portanto, para sabermos a partir de que, portanto, a partir de quando é que efetivamente esse efeito da rugosidade começa a ser importante, certo? Portanto, tomamos o valor limite igual a 5, certo? Portanto, é isso que temos aqui. E vamos simplesmente agora tentar introduzir os dados do problema que temos, nomeadamente aqui a rugosidade foi expressa não em valores absolutos, mas em termos de rugosidade relativa. Portanto, temos de fazer surgir nesta expressão, já temos epsilon, de fazer surgir epsilon sobre d, ou seja, a rugosidade relativa, e portanto isso corresponde a dividir por d e multiplicar por d, para que naturalmente não alterarmos a relação, e isto continuar a ser igual a 5, certo? Portanto, ficamos com esta relação. Agora, o que nos vai interessar
também é para relacionar com o número de Reynolds deste problema, fazemos surgir um número de Reynolds que é característico do problema. Reparem que já temos aqui um número de Reynolds, que é o tal D sobre nu, para todos os efeitos está um número de Reynolds, é uma escala de velocidades, uma escala de comprimentos, a dividir pela viscosidade cinemática, mas não será, de facto, o número de Reynolds que nós tomamos como característico do problema, que é definido como o médio vezes D sobre o diâmetro sobre nu. Certo? Portanto, para o fazermos, teremos naturalmente de utilizar a mesma estratégia de há pouco, multiplicamos por o médio e dividimos por o médio, e, portanto, não alteramos a relação. Certo? Ora bom, portanto, ficamos com uma expressão deste género, igual a 5, em que, portanto, este termo que aqui está, passamos a chamar número de Reynolds, do nosso escoamento, portanto, característico do nosso escoamento no tubo, e o valor de εd, relembre-se, era dado, portanto, eram 5 vezes 10 elevado a menos 4, que podemos passar, então, para este lado, o 5 vai cortar com 5 e vai ficar 10 à quarta. Portanto, esta expressão vai ficar, então, aqui, simplesmente tirado, substituído o valor de ε sobre d para este problema, fica igual a 10 à quarta. Bom, agora precisamos, naturalmente, quantificar quanto é que vale esta razão, o tal sobre o médio, não é? Como é que o podemos fazer? Já sabemos que o tau se pode relacionar com portanto, a velocidade de fricção. O tau pode se relacionar, a sua definição, relaciona automaticamente com o valor da tensão de corte, mas, portanto, por essa via podemos relacioná-lo com o nosso coeficiente de fricção através da definição que já usámos anteriormente. Portanto, aqui voltamos a repeti-la, mas expressa aqui em termos de tensão de corte para podermos substituir, então, portanto, isto resulta apenas da definição, diretamente da nossa definição de coeficiente de fricção, portanto, é esta que aqui está, é exatamente essa. Okay? Simplesmente resolvemos em ordem a tal, W, a tensão de corte na parede, para podermos substituir na expressão de cima da definição da velocidade de fricção. E é isso que fazemos, resultando uma expressão deste género, que podemos simplificar passando, cortando primeiro as massas volúmicas, ρ, e passando o médio, a velocidade média, a que estava ao quadrado, dentro da raiz quadrada, para fora. Okay? Portanto, se passarmos o médio para este lado, lá está, temos a nossa expressão do médio que ficou, neste caso então, expressa em função do coeficiente de fricção, que por sua vez sabemos ser função do número de Reynolds. Okay? Ora bem, podemos pegar então nesta expressão e substituir na de cima, portanto aqui o tal sobre o médio, e ficamos com esta relação. Okay? Que, mais uma vez, podemos tirar o 8 para fora, juntar este valor numérico e ficamos com Reynolds vezes raiz de lambda igual a este valor. Ora, o que é que a gente faz com isto? Bom, precisamos determinar naturalmente aqui, e aquilo que nos era pedido era saber qual o número de Reynolds, portanto, era isso que queremos saber, qual o número de Reynolds a partir do qual haveria efeito, portanto, queremos determinar o número de Reynolds, mas precisamos de saber, nesse caso, o valor de lambda, que por sua vez é função do número de Reynolds. E como é que nós o obtemos? Bom, já sabemos, para o escoamento completamente desenvolvido num tubo, e nomeadamente para um tubo rugoso, vamos aplicar então a relação de Colebrook-White, que é esta que aqui está e que, como tínhamos visto na aula teórica. Ora bom, portanto, aplicando efetivamente esta relação, e reparem que poderia resultar aqui desta interdependência entre número de Reynolds e coeficiente de fricção, lambda, portanto, um processo iterativo, mas, por acaso, nós efetivamente até conseguimos escrever, portanto, esta relação, ao substituirmos aqui a expressão 2 na expressão 1, portanto, conseguimos encontrar um termo que é explicitamente Reynolds vezes raiz de lambda, que reparem que surge também aqui explicitamente na relação de Colebrook-White. Portanto, bastará substituir este valor obtido então para este nosso problema para este produto, Reynolds vezes raiz quadrada de lambda, ok? Naturalmente temos para este problema também o valor da rugosidade relativa, padrão, epsilon sobre d, e isto permite-nos explicitamente, a partir da relação de Colebrook-White, portanto sem precisarmos de qualquer processo iterativo, na realidade sabermos qual o valor de lambda que verifica então esta condição que resultou então da condição que tínhamos imposto desde o início, portanto, aqui, mais exatamente, foi esta, portanto, de rugosidade se encontrar, digamos, contida dentro da subcamada linear, e nomeadamente neste caso de chegar exatamente, precisamente ao limite dessa subcamada linear. Portanto, isso significa, então,
que nós conseguimos então obter explicitamente da relação de Kullback-White o valor de lambda, voltando atrás a esta condição, não é? Substituímos o valor de lambda e calculamos então o valor do número de Reynolds, que será então o valor do número de Reynolds a partir do qual se irão começar a sentir os efeitos, neste escoamento turbulento, da rugosidade, de uma rugosidade relativa que seja, que tome o valor de 10 elevado, ou melhor, de 5 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, se nós tivermos uma rugosidade relativa com este valor, 5 vezes 10 elevado a menos 4, começaremos a sentir efetivamente os efeitos da rugosidade, ok? Portanto, terá um impacto, efetivamente, quando o número de Reynolds ultrapassar este valor de 2,2 vezes 10 à quinta. Relembre-se que a espessura das camadas, foi isso que nós aprendemos na aula passada, no exercício anterior, aqui da sequência de exercícios resolvidos, a espessura destas camadas, da camada turbulenta, portanto, reduzem-se à medida que o número de Reynolds vai aumentando. Portanto, se o número de Reynolds aumentasse, se este valor do número de Reynolds era precisamente aquele que correspondia a que aquele valor de rugosidade relativa, epsilon sobre D igual a 5 vezes levantado a menos 4, portanto, ficasse contida, mas justamente no limite superior da subcamada laminar, okay? Portanto, se o número de Reynolds aumentasse mais do que este valor limite, de facto essa subcamada tornava-se menos espessa, porque reduz com o aumento do número de Reynolds, varia inversamente, como vimos, e sob esse ponto de vista, então, a rugosidade já sairia para fora dessa mesma subcamada e, portanto, ir afetar regiões onde temos, de facto, a natureza do regime turbulento a atuar em todo o seu esplendor, como se costuma dizer, portanto, ali a interagir com os turbilhões e, portanto, havendo, de facto, um impacto nesse mesmo escoamento. Bom, portanto, isto conclui, então, este primeiro período da nossa aula, e que foi, enfim, essencialmente de natureza, então, prática de hoje, portanto, aula de 2 de abril de 2020. Continuaremos na próxima aula a resolver exercícios, e agora um exercício especificamente de engenharia, portanto, no que respeita ao dimensionamento de uma instalação em termos de perda de carga. Isso ficará apenas para a próxima aula, na medida em que agora, no segundo período, nós, desta aula de hoje, nós iremos então aproveitar para fazer o devido acompanhamento do vosso trabalho de grupo. Portanto, trabalho de grupo esse, relembre-se que envolve o cálculo de camada limite laminar sobre um perfil alar, incluindo os efeitos de transição e de separação. Portanto, essa informação vocês têm disponível já na plataforma Moodle e, inclusivamente, é a partir de lá que deverão também, a posteriori, portanto, submeter os vossos relatórios. Ficamos então por aqui e continuaremos depois com esse acompanhamento no próximo período desta aula.